Bom, gente, então hoje a gente vai estudar a distância entre dois pontos, ok? E como é que a gente vai fazer a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Bom, se eles tiverem, por exemplo, aqui no caso, o A e o B, eles vão ter a mesma coordenada y, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quantos espaços existem entre os dois pontos. No caso aqui, a distância vai ser 2. Tá bom? Então, aqui é bem simples, né? Você vê que a coordenada y é igual, então eu faço aqui a distância entre dois, ok? No caso do y, da mesma forma, você tem aqui a coordenada x igual nos dois pontos, tá? Quando for igual, você faz a distância subtraindo a outra coordenada, no caso, a coordenada y, tá? Então, no caso aqui vai ficar 2 menos e menos 4. Que a distância eu faço subtraindo, só que aqui eu tenho um outro sinal de menos. Então, aqui, 2 menos por menos fica mais, e 2 mais 4 vai ficar igual a 6. Então, se eu for contar os espacinhos aqui de distância entre os pontos, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Notem aqui, ó, que vai dar exatamente os 6 espaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Eu tenho uma retazinha bem aqui, não sei nem porquê. Bom, a questão aqui, no caso, a minha B, da mesma forma, tá? Eu vou ter aqui a mesma coordenada y, tá? Então, aqui eu vou fazer menos 2 e menos 3. Então, juntando aqui, a distância vai ser menos 5. Mas, no caso aqui, essa distância é em módulo, tá? Essa distância vai ser sempre positiva, tá bom? Então, no caso aqui, ó, conferindo, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, aqui no caso, ó, se você tiver dois negativos, você soma e repete o mesmo sinal. Mas no caso aqui, eu coloco no módulo, porque distância é sempre positiva, tá? E na D, aqui eu vou ter a repetição da coordenada x, então eu faço a distância na coordenada y. Então, aqui eu vou ter 4 menos 1, eu vou ter igual a 3. Então, a distância aqui desse ponto para esse vai ser 3. Já no caso da F, vocês perceberam aí que é feito tipo um teorema de Pitágoras? Ó, nós temos aqui, ó, daqui para a ponta do outro ponto, se eu for analisar na coordenada y, eu tenho uma distância de 3, ó. 1, 2 e 3, né? Aí, para cá, eu vou ter uma distância de 5. Então, como é um triângulo retângulo, eu faço um teorema de Pitágoras, né? No caso aqui, a distância entre o ponto A e o ponto B, eu faço 3 ao quadrado, como a hipotenusa que eu estou calculando, eu faço somando 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado vai ser igual a 9. 5 ao quadrado vai ser igual a 25. E 9 mais 25 vai ser igual a 34. Aí, vocês sabem que no Teorema de Pitágoras a gente passa a raiz quadrada, né? Aí fica a raiz de 34. Então, a distância entre dois pontos, basicamente, é você fazer uma raiz quadrada. Só que a gente vai fazer isso na fórmula, tá? Vai fazer isso, como é que eu posso explicar? A gente vai fazer isso nessa fórmula aqui, que vocês olham, vale, meu Deus do céu, isso que é enorme, não vou saber fazer nunca. Mas aqui ela é bem simples de você fazer. Você vai pegar o x de um ponto menos o x do outro ponto, tá? E esse resultado você eleva ao quadrado. O y de um ponto menos o y do outro ponto. A única coisa que eu vou ter que ter por primazia é que se eu comecei do ponto A para o ponto B, eu tenho que fazer
os dois cálculos do ponto A para o ponto B, ok? Então, vamos lá fazer aqui, utilizando essa formulazinha, nos exemplos que se seguem, bom? Então, no caso aqui, ó, eu vou fazer a distância aqui do ponto E para o ponto A. Primeiro de tudo, eu identifico os dois pontos. Vou identificar aqui o ponto A. Ele vai ser 3 para X e 2 para Y. E o ponto E vai ser 2 para X e 3 para Y. Não vou fazer o ponto E e o ponto A, não, que estão com as coordenadas muito parecidas. Vou fazer aqui a distância entre o ponto A e o ponto G. Pronto, que estão as coordenadas um pouco mais diferentes. Não fica sem graça. Pronto. Ponto A, 3 e 2. E o ponto G vai ser 4 e menos 1. Pronto. Agora que a gente tem umas coordenadas um pouco mais diferentes. Então, como é que a gente vai fazer? A distância entre o ponto A e o ponto G. Aí eu coloco a raiz quadrada. Aí, tanto faz, eu pegar o x do A primeiro ou o x do G, tá? Vou pegar aqui o x do G primeiro. Então, fica 4 menos 3. Vai ser 4 do x do G menos o 3 do x do A. Ok? Pego x menos x, tá? Aí eleva ao quadrado. Mais. Agora eu vou fazer com y. Primeiro, tá bom? Então, vou pegar aqui menos 1 menos 2. Ok? Tá? Ó, notem que eu comecei aqui do G, ó. Então, se eu comecei do G, eu tenho que manter a ordem. Tanto no X, ó, 4 do G, menos 3 do A, e menos 1 do G, menos 2 do A. Ok? Só isso que eu tenho que prestar atenção, a ordem, tá bom? Para eu não me confundir os sinais. Então, distância entre o A e o G fica sendo igual a raiz quadrada de 4 menos 3, 1. Então, fica 1 elevado ao quadrado. Mais, aí aqui, menos 1 e menos 2, somou e repetiu o sinal, fica menos 3 elevado ao quadrado. Então, a distância entre o A e o G vai ser igual. Pronto, a partir daqui eu não preciso mais me preocupar com o sinal, porque quando eu elevo ao quadrado, ele fica positivo, tá? Então, fica 1 ao quadrado, 1, mais 3 ao quadrado, 9. Aí, aqui, a distância entre o A e o G vai ser raiz de 10, tá? Então, no caso aí, gente, o 10 não tem raiz quadrada exata, então eu vou fazer apenas a raiz até aí, ok? Se a questão exigir, eu posso fatorar, mas geralmente a gente faz só até aqui, beleza? Então, vou fazer um outro exemplo aqui para a gente treinar um pouco mais. Eu vou fazer aqui a distância entre o B e o H, que é o ponto B aqui, e o ponto H, no caso esse daqui. As minhas linhas retas são impagáveis, viu? Fica tudo muito reto. Nossa Senhora. Identificando aqui o ponto B. Ponto B, ele vai ter menos 1 para X e 4 para Y. Parece o oposto do G aqui. Praticamente o oposto. E o H vai ser tipo o oposto do A também. Menos 3 e menos 2. Então, vamos fazer com esse ponto aqui agora. Então, eu vou pegar do B para o H, tá certo? É só isso que eu tenho que prestar atenção, estabelecer uma ordem, tá? Então, se eu quiser pegar do H para o B, também não tem problema, certo? Eu estou querendo aqui pegar do ponto B para o ponto H.
Então, fica menos 1 para x, menos, aí tem o menos do 3 aqui, viu? Então, tem que colocar o menos da fórmula e o menos que já tem no 3. Tem que ter esse cuidado, ok? Isso no x. Agora, vamos fazer aqui o y. Aí, o y do b é 4, menos, opa, tem o menos da fórmula e o menos do 2, vou ter que repetir os dois. Aí fica menos 2. Isso elevado ao quadrado. Pronto. Distância entre B e H vai ser igual raiz quadrada. Aí vamos lá. Menos 1. Aí aqui fica menos por menos, fica mais. Menos 1 mais 3 elevado ao quadrado. O 4 aqui. Aqui menos por menos fica mais. Fica 4 mais 2. Aí resolve e eleva ao quadrado. Então, distância entre o B e o H vai ser igual a raiz quadrada. Aí aqui diminui, coloca o sinal do maior. No caso aqui, 3 menos 1 fica 2, sinal do maior mais. 2 ao quadrado. Precisava nem colocar esse parênteses, né? Que é positivo. Aí 4 mais 2 fica 6 ao quadrado. A distância entre o B e o H fica sendo igual, raiz quadrada, 2 ao quadrado fica 4, 6 ao quadrado fica 36, e aqui a distância entre o B e o H fica igual a raiz de 40. Aí o 40 não tem raiz quadrada, então ele vai ficar dessa forma, tá? Então aqui, ó, fiz bem devagar, tá certo? Para todo mundo compreender direitinho como faz, ok? Conteúdozinho um pouquinho mais algébrico, você vai calcular um pouquinho mais, tá bom? Bom, no caso aqui, essa segunda questão pede para eu fazer a demonstração que o triângulo de vértices A, 2 e 4, B, 5 e 1 e C, 6, menos 6 e 5 é isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais. Então, aqui, dois lados iguais. Bom, no caso aqui, essa observaçãozinha, a figura apenas ilustra o exercício. Quando vocês estiverem fazendo a resolução de vocês, não é necessário vocês desenharem um plano cartesiano e colocar o triângulozinho lá, não. Basta que vocês façam o cálculo, tá? Então, no caso aqui, ó, essa questão eu já trouxe ela resolvida, tá? Aqui eu coloco a distância entre o A e o B. Deixa eu só ver qual foi o ponto que foi considerado primeiro. No caso, foi considerado aqui o ponto B, foi o menos 5 do B, e o menos 2, no caso, vira mais, né? Menos da fórmula com menos do 2 vira mais. Aí, no caso aqui, diminui e dá o sinal do maior, fica 3 ao quadrado, 9. Aqui é bem resumido, é do jeito que eu resolvo geralmente. Eu pego os pontos, já faço logo o jogo de sinal, diminuiu, elevei ao quadrado, somei na raiz. Aí do y do b. O y do b aqui, ó, é 1 e o y do a é 4. Então, fica 1 menos 4, fica menos 3 elevado ao quadrado, 9. Aí, menos elevado ao quadrado vira mais, vira, tá bom? Então, no caso aqui, quando você tiver uma questão que tem um triângulo, ou seja, tem 3 pontos, você vai ter que fazer 3 vezes o cálculo da distância, tá? Aí, geralmente, a questão te dá a classificação. Mas se ela não te der, fica a dica aqui. O isósceles tem dois lados iguais, o equilátero tem os três lados iguais e o escaleno tem os três lados diferentes. Então, equilátero vai ser os três lados iguais e o escaleno
3 diferentes, ok? Então, no caso aqui, eu não vou desenhar o triângulo e nem é necessário. Vocês vão apenas fazer o cálculo e se der 2 resultados iguais, isósceles. Se der 3 iguais, equilátero. Se der 3 diferentes, escaleno. Então, escaleno, 3 diferentes. Ok? Então, é isso, viu, pessoal? Para a aula de hoje, a aulazinha de distância, não é difícil, tá? É apenas um conteúdo que vocês vão calcular mais um pouquinho, certo?